paz do Senhor a todos, irmãos, alunos da FATESB, Faculdade de Educação Teológica, Fonte de Belém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque se você está assistindo este vídeo, é porque você já é um aluno da FATESB. E se você está assistindo e ainda não é um aluno da FATESB, eu quero te convidar a fazer a sua inscrição no Módulos e no curso básico em Teologia. A FATESB leciona 3 níveis de curso: básico, médio e avançado, curso bacharel em Teologia Livre. E você está estudando hoje a matéria Pentateuco no curso básico em Teologia. É isso mesmo. Hoje nós iremos estudar, vou pegar aqui o canetão, uma matéria muito importante chamada Pentateuco, ok? Pentateuco. E essa matéria, ela se encontra no livro do curso básico em Teologia, o módulo de número 6, vai aparecer aí na tela para vocês. E este módulo, essa matéria que está no módulo 6, ela inicia-se, como você pode ver aí no índice, na página de número 148 e vai até a página de número 196, ok? Vamos para a introdução, na página de número 149, e se você observar, você vai perceber que do lado está a indicação da página que nós estamos mencionando o conteúdo, ok? A página é a de número 149. Vamos para a introdução. Pentateuco ou Lei de Moisés. Chama-se Lei de Moisés ou Pentateuco. Em hebraico, Shumshá, Shamshá, Shamshe Torá, ou simplesmente Torá, ok? Eu quero fazer uma pausa aqui, olhe para cá. Você não precisa se preocupar no curso básico com o método ou a maneira de pronunciar algumas palavras que estão inseridas no módulo. É para que ao longo dos estudos você comece a se familiarizar com os textos, com a escrita em a qual a Bíblia originalmente um dia foi escrita. Lembrando que nós aprendemos na matéria Bibliologia, se você ainda não estudou, vai estudar, que hoje não temos mais os originais, chamados de autógrafo, onde o escritor original colocou a sua mão na caneta, na pena e começou a escrever no papel, no pergaminho, mas hoje nós temos cópias das cópias dos originais, tá? Isso é uma matéria muito boa, matéria Bibliologia, que você já estudou ou ainda vai estudar, tá? Então não se preocupe com a pronúncia, não se preocupe em errar em pronunciar, simplesmente você tem que lembrar que estes 5 livros, tá, são chamados Lei de Moisés ou Pentateuco, como nós estaremos estudando esta matéria, ok? Nós estaremos estudando o Pentateuco, que são as 5 matérias, ok? Ou os 5 escritos, ok? Essa parte da escrita, aonde nós vamos aprender sobre os 5 livros primeiros do nosso índice da Bíblia Sagrada, ok? Simplesmente você pode dizer Lei de Moisés, Pentateuco ou Torá, como nós vamos aprender ao longo dessas aulas. Vamos voltar aqui. O conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ok? Do lado também tem a pronúncia em hebraico, está colorido,
tá? Que é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, ok? Nós vamos, ao longo da aula, estar aprendendo as pronúncias, ok? Mas aí já está indicativo. Na frente de Gênesis está a palavra Bereshit. Pronuncie comigo, vai, pausadamente. Vamos lá, aprender um pouquinho do hebraico. Diga assim, Bereshit, vai, eu sei que você consegue. Bereshit, ok. Pronuncie Shemot, Shemot, Shemot. Vaikra, Vaikra, Bamidbar, Bamidbar, Devarim, Devarim, ok? São os 5 primeiros livros chamados de Pentateuco, ok? Vamos para o slide. A autoria do Pentateuco é atribuída a Moisés, que o escreveu sobre inspiração divina. A crença confirma que a Torá que possuímos hoje é a mesma que nos transmitiu Moisés. Existem 3 diferentes redações do Pentateuco: a judaica, a samaritana e a grega, que é a versão dos 70, a LXX, a Septuaginta, e a sua versão latina denominada Vulgata. Na matéria Bibliologia, nós aprendemos sobre a LXX, tá? Em algarismos romanos, que quer dizer 70, tá? Que é a versão em grego do Antigo Testamento. Possui apenas o Antigo Testamento, mas escrito em grego. A versão latina chamada Vulgata, esse nome Vulgata vem da palavra vulgar, tá? Na transliteração, porque era a língua comum do povo, por isso era chamado vulgar. Então, a Bíblia Vulgata Latina era uma Bíblia escrita no latim, mas o latim comum, o latim vulgar, em que o povo falava, para que eles pudessem, então, compreender, poder ler as escrituras sagradas. Então, é chamada de Latina Vulgata, ok? Vamos para o slide. A mais próxima à judaica é a grega. A redação judaica foi entoada em forma de louvor pelos rabinos massoraitas, aproximadamente no século VII, depois da Era Comum. A redação samaritana, a mais recente das 3, difere bastante da judaica e da versão grega. O Pentateuco contém a história do homem, a origem do povo hebreu e toda a sua legislação civil e religiosa, finalizando com a morte de Moisés. Quanto à autoria dos 8 versículos finais da Torá, que tratam da morte e sepultamento de Moisés, nós temos aí a referência bíblica, que está no nosso livro de Deuteronômio 34, verso 5, e também no Talmud Batra 14b. Tá? O Talmud é o livro da lei da jurisprudência judaica. Tá? Ali contém um complexo de regimes da cultura, de leis, de liturgia. Tá? Não é um estudo para essa matéria. Nós aprendemos isso lá no curso médio em teologia, no avançado, vamos aprender outras literaturas, como Guemará, o Mishiná, o Talmud, a Torá, mas, por hora, o que nos importa é o livro de Deuteronômio, ok? Vamos ver o que diz o capítulo 34 e o versículo de número 5. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, tá? E aí fica uma pergunta, né? Se Moisés morreu, foi sepultado, então quem terminou de escrever o livro? Da onde veio esse escrito, ok? No slide, no livro,
na apostila que você tem em casa e deve estar lendo, fazendo as suas anotações, na mesma página de número 150, estará indicativo. Vamos ver? Atribuiu a Josué, seu sucessor, que acompanhou o seu mestre até os últimos momentos. A Torá contém 5.845 versículos. O Pentateuco vem de duas palavras gregas, ok? Deixa eu pegar aqui o canetão de novo. Vem da palavra penta, ok? Penta. E vem da palavra teucos, ok? A palavra penta vai significar 5. E a palavra teucos vai significar volumes, ok? Então nós temos 5 volumes, ou seja, a palavra Pentateuco significa 5 volumes. Os 5 volumes que foram atribuídos a Moisés. Olha que interessante. Vamos para o slide. São eles, o Gênesis, criação, Êxodo, saída do povo, Levítico, que são leis rituais, e Números, por causa do recenseamento do povo, a contagem, a enumeração. Deuteronômio, vem de duas palavras gregas, deuteros, que significa segundo ou segunda, e também nomos, que significa lei. Então, Deuteronômio significa segunda lei, É a repetição de todas as leis contidas no Pentateuco. Estes livros eram a base da tradição judaica, o fundamento da religião, ok? Nós vamos ver aí nos livros de Êxodo, por exemplo, livro de Levítico, Números também, algumas coisas que vão ser repetidas, Toda a liturgia, a lei, ela vai ser repetida no livro de Deuteronômio, ou seja, o livro da segunda lei, porque ela repete as leis neste livro, Junta tudo e tem ali um compêndio, Onde dentro para nós, em capítulos e versículos, todas as citações, mais uma vez citadas dentro deste livro. E lembrando que a tradição judaica, a cultura judaica, este povo hebreu, ele vai nascer dentro deste conceito, de ter essa lei, de ter essa literatura, e isso é muito importante nós sabermos, ok? Vamos para o slide, na página de número 150, ainda a citação do texto. O conjunto deles era designado pelo nome de Torá, a lei, o livro de Moisés. Mesmo alguns grupos que se afastaram dos judeus conservaram o Pentateuco, como por exemplo os samaritanos. Quanto à interpretação, no princípio todos acreditavam ter sido integralmente escrito por Moisés. Havia uma tradição segundo a qual foi escrita por Deus e entregue a Moisés pelos anjos, mas só alguns trechos, se sabe, foram escritos pelo próprio Moisés. Até a Idade Média, entretanto, prevaleceu a ideia da autoria mosaica, embora alguns estudiosos por esse tempo já desconfiassem disso. Foi no século XVIII que começou o trabalho da crítica literária, estimulada pelos achados arqueológicos e descobertas científicas, o que proporcionou um estudo mais científico do texto. Descobriu-se que há uma diversidade de estilos de vocabulários, como por exemplo a palavra Javé, que é igual ou também pode ser traduzida por Eloí, ou também Deus, também temos a palavra Sinai, que é igual a Horebe. Em algumas versões você vai encontrar Javé, Eloí ou Deus.
Você vai encontrar, por exemplo, em algumas versões a palavra Sinai, em outra Bíblia vai estar traduzido Horebe, tá? Porque isso vem dessa diversificação dos achados arqueológicos, os pergaminhos que foram encontrados, até mesmo alguns de Qumran, ou mais conhecido como os pergaminhos do Mar Morto, ok? Então nós temos aí um compêndio de achados arqueológicos e também científicos, onde a comparação dos textos nos traz um entendimento da escrita da época e para que possamos ter o melhor compreendimento, ok? De tendências teológicas mais atrasadas ou mais evoluídas. Estes indícios levaram alguns autores a discutir sobre a origem do Pentateuco, ok? Vamos para o livro chamado Gênesis, o livro primeiro da Bíblia Sagrada. O primeiro livro da Bíblia, no original hebraico, é Bereshit, tá? Não esqueça, pronuncie comigo esta palavra, Bereshit, Bereshit, ok? Que se traduz por no princípio. A palavra grega para essa palavra é Gêneseos, que significa nascimento, começo, princípio. Foi escrito por Moisés. E aqui nós temos uma data, porém as datas elas são incertas, ok? Elas são aproximadamente, ok? Então, todas as vezes que você for falar a data que está inserida num livro, num documentário, ela será sempre aproximadamente, ok? Não será específica, salvo as que foram comprovadas como artefatos arqueológicos, ok? E redigido nos primeiros anos da peregrinação de Israel no deserto, quando este patriarca procurava ensinar ao povo os fundamentos da palavra de Deus. O livro está dividido em 3 partes, ok? Vamos ver quais são essas 3 partes. A primeira, tá? Trata do princípio do mundo e da humanidade. Vai do capítulo de número 1 ao capítulo de número 2. A segunda parte trata da vida patriarcal. Vai do capítulo de número 12 ao capítulo de número 36 da Bíblia Sagrada. E a terceira parte trata da história de José, ok? Eu quero lembrar aqui da história de José. Eu sei que você conhece de cor, porque você é um leitor assíduo da palavra de Deus, é uma pessoa que está sempre lendo as Escrituras Sagradas, e isso é muito bom. Você lembra que José, ele foi nomenclaturado, ele recebeu um cargo dentro do Egito de governador. Mas se você for buscar conhecimento, saber, você vai descobrir que não existe governadores no Egito. José, ele foi o único governador do Egito. Nós temos príncipes, faraós, sacerdotes, nós temos uma gama de cargos no Egito, mas governador só existiu José, ok? Então, Deus fez com José no Egito algo extraordinário. Deus proporcionou para ele um cargo que não existia. Deus, ele tem isso para a vida daqueles que sonham em revelar-se e ser revelados na presença de Deus, para que o nome do Eterno seja glorificado. Então, que Deus possa usar você de uma forma extraordinária, e que você não pare de sonhar e acreditar nos seus sonhos, ok? Vamos para o slide. As primeiras palavras de Gênesis, que tratam da cosmogonia, são cheios de solene majestade, sem adornos, ou seja, os ensinamentos que tratam sobre a criação, a aparição de todas as coisas do universo, ok? Elas eram
cheias de solene majestade e sem adornos, sem fantasias inúteis, impressionam justamente por isso. Somente Deus existia. Eu quero fazer uma pausa aqui, e eu tenho certeza que você sabe que o nosso Deus é eterno, tá? A palavra eterna dentro do dicionário significa sem começo e sem fim. Então, o nosso Deus, ele é sem começo e sem fim. Ele é eterno. Ele não tem começo e ele não tem fim. Esse Deus é tremendo, é extraordinário, ok? Naquele tempo, com a sua onipotência, tá? Nós aprendemos na matéria teologia, de teós, de Deus, e logia de estudo, sobre os atributos de Deus. E este atributo divino, onipotência, significa todo poder, ok? Então, com a sua onipotência e a sua vontade de criar o mundo e as coisas que existem, este conceito tão elevado da realidade do pensamento humano está expresso de uma maneira simples e sem nenhum esclarecimento sobre o feito maravilhoso da criação. A segunda parte narra a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Essa história demonstra a existência da ideia monoteísta, tá? O que é monoteísmo? Monoteísmo é a adoração a um único Deus, tá? E aí você vai me perguntar, mas professor, mas nós não cremos em um Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Sim, nós vamos aprender sobre a Trindade e vamos aprender lá em 1 João, leia na sua Bíblia em casa, 1 João, capítulo 5, versículo 17, são 3 os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, mas estes 3 são um, ok? Então nós cremos sim em um único e verdadeiro Deus, invisível, mas real. Ele está aqui na hora desta gravação e Ele está aí com você que está assistindo agora este vídeo. Oh, glória a Deus! Monoteísta, entre esses antigos progenitores do povo de Israel, os patriarcas foram homens e não figuras divinas. Lembrando a você que a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, e alguns são chamados de anônimos, tá? Mas eles eram seres humanos, mas inspirados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, para escreverem, homens normais como eu e você. Claro que eles tinham uma entrega a Deus e um nível de espiritualidade acima do normal, ok? A segunda parte, vamos para o slide. Vamos lá, vamos para o slide. Achei aqui, página 152, está a indicação. Com caráter essencialmente humano, tiveram uma fé rigorosa, superior, ok? Olha que interessante, superior, pela qual compreenderam a unidade de Deus, permanecendo fiéis a Ele, cuja existência sentiram em toda parte. O estilo é narrativo e às vezes dramático, como o relato do sacrifício de Isaque, o engano de Jacó, nós pronunciamos Jacó, aqui está Jacob, que é como se translitera, mas o nome Jacó, tá? Tanto faz você pronunciar Jacob ou Jacó. E a ira de Esaú, tá? E termina esta segunda parte com uma triste e falsa notícia da morte de José. A terceira parte está dedicada principalmente à história de José, que alcança uma dramaticidade elevada e humana no relato do encontro de José com os seus irmãos. O Gênesis conclui com o estabelecimento no Egito dos 12 filhos de Jacó,
fundadores das 12 tribos de Israel, e a morte de José, para narrar outro período importante da história dos israelitas, no segundo livro, que é o livro de Êxodo. O Gênesis tem 12 seções, a qual estão inseridas no Sefer Torá, o rolo da Torá, nas casas de oração, em 12 sábados, a partir do primeiro sábado após a festa do Shimhat Torá. Esse primeiro livro do Pentateuco contém 1534 versículos, ok? Então nós aprendemos nesta aula a importância, tá, que tem estes 5 livros. Da onde surge esta palavra Pentateuco, ok? É uma palavra que vem da versão grega, onde é a versão mais próxima do hebraico na transliteração, porque essa expressão Pentateuco, ela vem da versão dos 70, ok? Que é a versão em grego do Antigo Testamento. E todos os livros que estão inseridos na Bíblia hebraica somam um total de 24, ok? São 24 livros a Bíblia hebraica. E são divididos em 3 partes, tá? Isso é para outra aula, para outra matéria. Nós temos a lei, que é a Torá, nós temos os profetas e nós temos os escritos, né? Que tem os salmos, tá? Mas traduzida para o grego, nós temos a Septuaginta, a Bíblia 270, a LXX, e lá na Bíblia 270, a versão grega, tem esta expressão, Pentateuco. Repete comigo aí, eu sei que você sabe, na verdade você já pode pronunciar. Essa palavra Pentateuco, ela vem da junção de 2 palavras gregas. Vamos lá? Penta e teucos. Penta significa 5 e teucos significa volumes, ok? Então, nós temos os 5 volumes, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada que estão inseridos no nosso índice. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? São os 5 livros e hoje nós falamos um pouquinho do livro de Gênesis, que é dividido em 3 partes, ok? Que Deus abençoe. Nós estamos encerrando essa primeira parte desta aula e eu lhe aguardo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.